Olá, eu sou Kelly Tayoná, consultora jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária. E eu sou Tamires Sardá, também consultora nas áreas trabalhista e previdenciária. Nessa edição do TC News em Debate, nós vamos abordar acerca da database, reajuste salarial, indenização adicional e também os efeitos da projeção do aviso prévio. Os instrumentos coletivos, seja acordo ou convenção coletiva, dentre outros pontos, eles devem conter as condições que devem reger as relações individuais de trabalho de acordo com a sua vigência. O parágrafo 3º do artigo 614 da CLT prevê que o prazo dos acordos ou convenções coletivas de trabalho não poderá ser superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade, que é a aplicação de um instrumento coletivo com uma vigência já encerrada até uma nova negociação. A vigência, ela inicia-se com a database da categoria. Inclusive, a database, ela está conceituada lá na Lei 7.238 de 84 como a data de vigência dos acordos, das convenções e da sentença normativa. Então, a database, ela é o marco inicial da vigência dos instrumentos coletivos. Assimilar o que é a database, ela é imprescindível para a gente entender os objetos de estudos do nosso debate de hoje, especialmente em relação ao reajuste salarial e à indenização prevista lá no artigo 9º da Lei 7.238 de 84, que é a indenização devida para os empregados que são dispensados nos 30 dias que antecede a database da categoria. É importante esclarecer, né, Tamires, que a ausência de negociação coletiva após o encerramento de vigência de um instrumento coletivo, ele não altera a database da categoria. Muitos clientes questionam, né, na consultoria, se quando ocorre essa demora na negociação coletiva, se a database da categoria ela é alterada para janeiro, que é a data, né, que é utilizada como parâmetro para efeito da aplicação do piso estadual de Santa Catarina. E a resposta é não, né? A database da categoria, ela se mantém. Kelly, é importantíssima fazer essa observação, porque, de fato, a database, ela é determinante, especialmente, como eu havia falado, para a gente entender melhor a indenização da database que está prevista no artigo 9º da Lei 7.238 de 84. Muitos clientes questionam se o aviso prévio indenizado vai ser utilizado como parâmetro para fins de pagamento ou não dessa indenização. E a resposta, na verdade, é que depende, né? Então, assim, para contextualizar, o artigo 487 da CLT, ele determina, né, ele dispõe que o aviso prévio, ele integra o tempo de serviço para todos os efeitos. E a súmula 314 do TST, ela dispõe que será assegurado a todos os empregados dispensados nos 30 dias que antecede a database da categoria, uma indenização equivalente ao salário mensal, de acordo também com a súmula 182 do TST, sendo o empregado optante ou não pelo FGTS, né? A análise conjunta da legislação e da jurisprudência, então, nesse sentido, ela nos esclarece que, sim, o aviso prévio indenizado, ele vai servir como parâmetro para fins de pagamento da indenização da database, mas apenas para beneficiar os empregados. Isso de acordo já com os ditames, né, principiológicos do direito do trabalho, especialmente o princípio da condição mais benéfica de trabalho. Importante esclarecer, né, Tamires, que a súmula 242 do TST, ela traz que o valor da indenização adicional vai ser o valor do salário do empregado na data da dispensa, integrado pelos adicionais ligados à unidade de tempo, não sendo contada a gratificação natalina, que seria o 13º salário. Ou seja, a indenização adicional vai ser o valor do salário somado a horas extras e adicional noturno, né? É importante lembrar que para pagamento dessa indenização adicional,
vai ser considerado tanto o último dia efetivamente trabalhado, como também o final da projeção do aviso prévio. Isso aí, Kelly. Considerando já o que a gente mencionou anteriormente, sempre que for mais benéfico ao empregado. Então, vamos a alguns exemplos para ficar um pouco mais claro? Então, assim, vamos considerar que a data base da categoria seja maio, né? E o empregado tenha sido dispensado sem justa causa, aviso prévio trabalhado no mês de abril. Então, né, ao trabalhar os 30 dias do aviso prévio trabalhado, o último dia trabalhado se dará lá em maio, na data base da categoria. Nesse caso, a indenização prevista na Lei 7.238 de 84 não será devida, mas será devido o reajuste salarial. Isso mesmo. Vamos dar um segundo exemplo. Vamos supor que a data base da categoria seja maio e seja concedido um aviso prévio trabalhado, iniciando em março e terminando o último dia trabalhado em abril. Nessa situação, vai ser devido à indenização da data base, porque o último dia trabalhado do empregado recai nos 30 dias que antecedem o mês da data base. Verdade, Kelly. Continuando, né? Agora vamos considerar que esse empregado tenha sido dispensado em março de 2023, com a data base ainda sendo maio de 2023. Mas agora ele foi dispensado sem justa causa, com aviso prévio indenizado. Então, ainda que o último dia trabalhado tenha ocorrido em março, a projeção desse aviso, aqui considerando que seja de 30 dias, recaiu em abril, nos 30 dias que antecede a data base da categoria. Nesse caso, a indenização também será devida, porque a projeção do aviso está sendo mais benéfica do que o último dia trabalhado. Isso mesmo. Vamos considerar que foi concedido um aviso prévio indenizado em abril, terminando a sua projeção lá em maio. Aqui tem dois pontos que devem ser analisados. O último dia efetivamente trabalhado, que aconteceu ali em abril, e também o término da projeção do aviso prévio que ocorreu em maio no mês da database. Nessa situação, vai ter que ser pago ao trabalhador a indenização da database e também, nesse caso, o reajuste das verbas salariais por conta do término da projeção, porque o aviso prévio ele nunca pode ser aplicado em desvantagem do trabalhador. Ainda é necessário mencionar que a Lei 12.506 de 2011, que garante o acréscimo de 3 dias de aviso prévio proporcional a cada ano completo de serviço prestado à mesma empresa, perfazendo um total no máximo de 90 dias, ela também tem que ser considerada para a questão da indenização da database. Por quê? Se o término da projeção do aviso prévio proporcional recair nos 30 dias que antecede a database, será devido também o pagamento da indenização adicional. Excelente, Kelly. Agora, para a gente fazer as últimas ponderações em relação à indenização, é importante deixar bem claro que a indenização, salvo previsão mais benéfica no instrumento coletivo, ela é devida só na hipótese de dispensa sem justa causa, aquela que o empregador tem a iniciativa. Então, se for um pedido de demissão, se for um acordo entre as partes, se for uma justa causa, pode ocorrer, né? Ou ainda é um término do contrato por prazo determinado. Em todas essas situações, a gente desconsidera essa indenização. E aí, estão gostando do nosso conteúdo? Se sim, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber a notificação de conteúdo. Vamos falar agora dos reajustes salariais, Kelly? Vamos. Com o advento do Plano Real e a conversão da moeda para a unidade real de valor em março de 94, foi assegurada a negociação coletiva e o reajuste salarial entre empregados e empregadores, conforme o artigo 26 da Lei 8.880 de 1994. Sendo assim, não existe uma previsão na legislação que obrigue o reajuste salarial sem ser através do instrumento coletivo, né? E assegurado, claro, a questão do reajuste salarial decorrente das categorias profissionais regulamentadas.
Kelly, esse ponto também é uma causa de muitas dúvidas na consultoria. Muitos clientes questionam, né? E aí, a negociação coletiva não saiu, né? O que a gente faz, né? Qual é o reajuste que a gente aplica? E, na verdade, aqui a resposta é que não existe previsão legal realmente. É claro que a ausência de uma previsão legal de reajuste salarial que não seja por meio da negociação coletiva, ela não impede que os empregadores reajustem os salários dos seus empregados através de alguns índices econômicos, como é o caso do INPC acumulado dos 12 meses da data base, a fim de manter o valor real dos salários, né, observando a inflação. Então, Tamires, e nos casos onde não existe convenção coletiva da categoria, o empregador ele pode aplicar o piso salarial do Estado, né? Claro, nos estados onde existe a legislação estadual definindo um piso estadual. Mas, voltando à questão dos reajustes salariais por conta de convenção coletiva, e os empregados que tiveram seu contrato de trabalho rescindido, eles têm direito ao reajuste da categoria? Então, Kelly, como a gente conversou ali no comecinho do nosso debate, né, o início da vigência de um instrumento coletivo é a data base. Então, todos os empregados que tiverem os contratos rescindidos na data base, né, então o mês da rescisão coincidir com a data base, ou se o aviso pré-indenizado, a projeção dele recair no mês da data base, eles terão sim o direito aos reajustes salariais. Isso é uma questão que gera muitas dúvidas na consultoria, né? Pois os clientes perguntam bastante se todas as verbas têm que ser realmente reajustadas. E sim, tanto o saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias integrais ou proporcionais, né? E também o FGTS do mês da rescisão e a multa de 40% tem que ser atualizadas com um novo percentual de reajuste. Perfeito, Kelly. Outro ponto que também gera muitas dúvidas na consultoria é a questão de qual salário será utilizado como base, como parâmetro para a aplicação do percentual definido como reajuste salarial, ou ainda se seria possível aplicar um reajuste proporcional de acordo com as datas de admissões dos empregados. E isso vai depender estritamente do próprio instrumento coletivo. Como a gente mencionou, não existe legislação atualmente que aborde, que ajuste, que regulamente esse tipo de situação. Então, o empregador ele só vai ter autorização para aplicar algum valor proporcional de acordo com data de admissão, ou vai ter certeza em relação a qual salário ele deve utilizar como parâmetro só de acordo com a análise do próprio instrumento coletivo realmente. E, para finalizar ali as principais dúvidas da consultoria, vamos esclarecer, Kelly, a questão da antecipação salarial, como que acontece, como que ela funciona? A antecipação salarial é um percentual que é concedida pelo empregador antes de sair o percentual oficial definido através da database. Esse percentual de antecipação, ele não pode ser confundido com o reajuste salarial, né, que é aquele valor concedido pelo empregador a todos os empregados por livre e espontânea vontade antes ou depois da database. E Kelly, então, para esclarecer essa parte do reajuste, quando sair o instrumento coletivo, o empregador ele vai ter que analisar a CCT, o acordo coletivo ou eventualmente o dissídio coletivo para verificar se vai ser possível, se esse instrumento vai autorizar que eles façam a compensação desses reajustes salariais espontâneos com o valor que o reajuste foi definido no instrumento coletivo, seja em caráter de antecipação salarial ou seja em caráter de aumento espontâneo. Isso mesmo. Então, para garantir a segurança jurídica da empresa, é ideal que seja analisado cada caso em concreto. Vamos encerrar o nosso debate de hoje, então. Esperamos que vocês tenham curtido e até o próximo programa. Até mais.